Agora sim, a nossa Bruna Torlai está conectada perfeitamente, áudio intacto. Vou passar a palavra para você, justamente querendo entender, Bruna, qual pauta é mais importante para 2022, o preço dos alimentos ou o armamento? Paulo, sua pergunta é muito boa, tá? É importantíssimo a gente entender por que é que toda a classe política e mesmo vários setores da sociedade realmente faz essa pergunta. A gente vem de décadas de governos social-democratas e nesses governos as esferas política e econômica elas são mescladas. A responsabilidade pela capacidade de resolver os problemas econômicos do povo é algo atribuído ao Estado. E nesse sentido, eu destaco aqui, por exemplo, a reação do Roberto Freire à fala do Bolsonaro. Ele disse o seguinte: inacreditável termos um elemento na presidência da República que sai dizendo estultices e idiotices como essa. Bolsonaro ironiza fome e manda povo comprar fuzil. Idiota quer feijão, tirando a frase do contexto, etc. E não é verdade nem que o Bolsonaro ironizou a fome e nem que ele mandou o povo comprar fuzil. Na verdade, o Roberto Freire, ele é interessante essa frase dele, porque destaca o que é a mentalidade social-democrata, né? É aquela que diz o seguinte: o Estado atuante é aquele que ou entrega, distribui o feijão para o povo ou permite, trabalha para que o povo coma feijão. Ora essa, quem tem de trabalhar numa sociedade livre, quem trabalha para comprar o seu feijão, as pessoas que trabalham são os indivíduos, não o Estado. O Estado justamente é uma instância menos importante, não é uma instância para resolver os problemas econômicos dos indivíduos, pelo amor de Deus. Então, o discurso do Bolsonaro, como Constantino salientou bem, eu acrescento uma coisa: ele choca porque os social-democratas são muito educadinhos, muito bonzinhos, tiram a liberdade, regulamentam tudo, sobem preço de tudo, né, mesclando economia e política. A situação, o fato das pessoas terem dificuldade econômica no Brasil é porque não tem liberdade, né? São décadas, a gente tem bem-estar social aí de maneira mais ou menos bem-sucedida. Desde os anos 30, a gente tem diversas formas do estatismo, e a mais recente foi a tentativa de implementação do estado de bem-estar social, que gera um estado inchado e um povo a serviço desse estado inchado. Considerando a soma disso com a tradição patrimonialista brasileira, dá esse caos que a gente vive. Você tem aí toda uma população trabalhando 5 meses por ano para sustentar político. Isso que é inacreditável, eu gostaria que o Roberto Freire entendesse. Agora, o povo ter fuzil, o povo ter arma é uma prerrogativa de um povo livre. Esse é o problema que a nossa mentalidade, educada pelo discurso político dos social-democratas, que é educadinho, mais ordinário, eu diria, esse é o problema que gera esse choque. Quando o Bolsonaro diz de maneira muito seca, né, e essa frase, né, como dizendo, tem que comprar feijão. Cara, se você não quer comprar o fuzil, ou seja, se você não quer a sua liberdade, tudo bem, mas não encha o saco de quem quer. Se você só quer comida, tudo bem, mas não encha o saco, ou seja, não inviabilize aquele que quer defender a sua liberdade. É isso que eu poderia, traduzindo em palavras mais decorosas, eu traduziria dessa forma, né? Então, quando a gente mistura o problema econômico com a questão, a responsabilidade do Estado em garantir a liberdade de uma nação, o que a gente está fazendo é raciocinando dentro dos princípios social-democratas. Não é isso que o Bolsonaro faz. Ele raciocina dentro dos princípios liberal-democratas, ou seja, sem arma, nenhum povo tem liberdade. Constantino deu exemplo excelente. Vê lá se no Texas acontece o que aconteceu na Venezuela. Nunca vai acontecer, né? E aí eu gostaria de dizer uma coisa para o Randolph, né? O Randolph Rodrigues também se expressou da seguinte maneira: o povo não tem nem dinheiro para uma faca de mesa. E aí eu gostaria de dizer para o Randolph, que também raciocina dentro da mentalidade social-democrata, sem se dar ao trabalho de compreender quais são os princípios por trás do raciocínio do presidente, independente de se seu palavreado ser bonitinho ou não, porque, como eu já disse, o palavreado social-democrata muitas vezes é bonitinho, mas tem prejudicado a economia brasileira nas últimas décadas, né? Eu gostaria de dizer para o Randolph Rodrigues, alertá-lo que, se o Lula vencer, não vai ter dinheiro nem para o feijão. Imagina para faca de mesa. Aí a gente vai ficar sem nada, sem liberdade e sem feijão.